Novo Testamento. A divisão do Novo Testamento acontece em várias etapas. Primeiro, Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas, também chamadas de epístolas: Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. E por final, o livro que fala das últimas coisas e do novo céu e da nova terra, o livro de Apocalipse. Em todo este conjunto de livros que veremos a seguir, está muito ligado à pessoa de Jesus Cristo. Os seus ensinamentos que aparecem nos vários escritos do Novo Testamento foram transmitidos através dos séculos e chegaram a nós graças à comunidade cristã, a Igreja. A Igreja é formada por aquelas pessoas nas quais o Espírito Santo agiu em seus corações, pela pregação do Evangelho e pelos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, tornando-as filhas de Deus. Evangelho significa boa nova. É a feliz notícia da vinda do Filho de Deus, que nasceu em nosso meio, viveu como nós vivemos. Embora não pecasse, morreu e ressuscitou, para que fôssemos reconciliados com Deus. Essa boa notícia a respeito de Jesus Cristo foi escrita por 3 pessoas que viveram com ele e por Lucas, que é do tempo de Jesus, mas não o conheceu pessoalmente. Lucas era companheiro do apóstolo Paulo. Evangelho de Mateus. Mateus era cobrador de impostos, conhecido pelo nome de Levi. Por ser funcionário público, precisava saber não apenas o aramaico, a sua língua materna, mas também o grego, falado na Galileia. Mateus foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Ele pregou na Palestina por 15 anos e depois foi para nações estrangeiras, os etíopes, macedônios, sírios, persas, partos e medos. Ele se preocupou em escrever para seus compatriotas, os judeus cristãos, mostrando-lhes que Jesus Cristo era realmente o Messias, que os judeus esperavam. Por isso, o Evangelho de Mateus refere-se muito às promessas do Antigo Testamento, que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Os judeus precisavam da prova clara da natureza, da pessoa e missão de Cristo. Assim, podiam responder aos opositores e serem encorajados e confirmados na fé, já que eram perseguidos por causa dela. Alguns destaques de Mateus. Primeiro, nenhum evangelho cita mais o Antigo Testamento do que Mateus, 65 vezes, com 29 profecias e 10 destas só Mateus cita. 2. É o único evangelho onde aparece a palavra igreja. Uma vez em Mateus 16, 18 e 2 vezes em Mateus 18, 17. 3. Há 15 parábolas e 20 milagres em Mateus. 10 parábolas e 3 milagres só ele relata. 4. Mateus ressalta 2 aspectos significantes
nas palavras e obras de Jesus. O chamado de Jesus ao arrependimento requer a pessoa toda, totalmente. Seu evangelho ressalta uma profunda oposição a qualquer compromisso com o mal. A comunhão com Cristo é um chamado para uma luta sem fim contra o mal na pessoa, pois encontramos em Mateus a ordem de Jesus para corrigir e ganhar o irmão faltoso e a ressalva da necessidade do perdão eterno para com o faltoso. Este texto só aparece em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 35. E lá está escrito assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor deste servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Mateus destaca
que o caminho da obediência só pode ser o caminho da fé. Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 19, versículo 17. Ninguém pode ousar querer que sua bondade pessoal conte méritos perante Deus. Este é o Evangelho de Mateus. Isto é o que nós aprendemos com a leitura deste Evangelho, escrito por este apóstolo, escolhido por detrás de uma mesa de cobrança de impostos, para ser um grande seguidor e apóstolo do Senhor Jesus.